Olá, sejam bem-vindos ao CS Jurídico Cast, Direito Claro e Informação Segura. Hoje o episódio é especial. Vamos falar de um tema que atinge milhões de brasileiros e mexe diretamente com a saúde emocional e financeira de muitas famílias: o endividamento. Em um país onde, segundo dados recentes da Confederação Nacional do Comércio, apontam que 79,5% das famílias brasileiras estavam endividadas em outubro de 2025. O maior percentual registrado desde o início da pesquisa em 2010. Entender por que isso acontece e o que fazer quando a dívida foge do controle é essencial. E para conversar sobre esse assunto, recebemos uma convidada que vive esse tema todos os dias na prática jurídica. A doutora Iana Raissa Couto, advogada, especialista em direito bancário e consumidor. Palestrante, autora de diversos livros, reconhecida por sua atuação em casos de superendividamento e por seu trabalho à frente do escritório Couto e Silva Advocacia e Consultoria. Comigo nessa conversa está também a doutora Jacivânia Barbosa, que divide a condução deste episódio. Agradeço, doutor Nelson, doutora Jacivânia. Para mim é uma alegria imensa estar aqui agora como convidada, não é isso, para falar de um tema tão importante e tão necessário no contexto de hoje. Nós sabemos que o endividamento, ele deixou muitas vezes de ser um problema financeiro e se tornou, propriamente dito, um fenômeno social, não é isso? A partir do momento que há disponibilização de crédito fácil, juros abusivos, muitas famílias acabam se endividando, né? Por conta de toda essa contextualização. Então, nada mais do que necessário trazermos aqui para o CS Jurídico Cast um tema tão relevante, né? Principalmente nos dias de hoje. E o interessante é que hoje a entrevista é com a idealizadora do projeto do CS Jurídico Cast. Doutora Iana, para que o público possa conhecer um pouco mais da sua pessoa, por gentileza, se apresente. Claro, doutor Nelson. Para quem não me conhece, meu nome é Iana Raissa Couto, sou empresária, sou CEO do escritório Couto e Silva, Advocacia e Consultoria, sou advogada especialista em direito bancário e direito do consumidor. Sou palestrante, autora de livros, principalmente do livro Conhecendo o Seu Direito como Consumidor, Guia Prático, que eu tenho certeza que a gente vai poder falar um pouquinho sobre ele hoje aqui, né? Já temos uns materiais publicados também em relação à questão de artigo, de revista, enfim. E o Instagram sempre consta aqui embaixo, então acompanhe, certo? Porque eu sempre tenho aquela finalidade, né? Você bem sabe, meu amigo, sobre o propósito de disseminar conteúdo, não é isso? Para que os consumidores, eles possam agir com mais assertividade, conhecendo seus direitos propriamente dito. Perfeitamente. E nós temos hoje esse tema do superendividamento, mais uma vez trazendo aqui, só que hoje com a participação especial da doutora Iana Raissa. Doutora Iana, como dito inicialmente, as famílias brasileiras hoje, cerca de praticamente 80%, 79,5% estão na condição de pessoas endividadas. Ou seja, é um problema estrutural. E a pergunta é, existem outros fatores que levam essas famílias ao superendividamento? Talvez seja a questão de educação financeira ou algo mais além disso? Doutor Nelson, na minha visão, como advogado especialista em direito bancário, eu vejo que a questão do endividamento e até mesmo do superendividamento, ela perpassa por dois fatores. O primeiro fator, como bem pontuou o doutor, é a questão da ausência de educação financeira. Hoje, quer queira, quer não, a sociedade ela não tem um conhecimento propriamente dito do âmbito econômico. O impacto, por exemplo, do dólar dentro da nossa economia. Hoje, infelizmente, muitos brasileiros não têm dimensão de como, por exemplo, a economia do exterior influencia, propriamente dito, aqui o contexto brasileiro.
Entende? Então, quando a gente abre espaços como esse, é de fundamental importância para a questão do conhecimento, da assertividade. Mas, além da questão da ausência de conhecimento financeiro, eu queria até abrir um parênteses que tem muitos profissionais aí que vêm, não é, disseminando esse conteúdo nas redes sociais, mas a procura hoje do público geral é ínfima. Entende? Então, diante desse cenário, o consumidor em geral, ele não tem noção acerca de juros abusivos. Ele não tem noção de como obter, por exemplo, a cópia da operação que você fez, da operação financeira que você realizou, seja ela um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, entende? Um RMC, um RCC, ele não tem dimensão acerca disso. Como também a questão do sistema de amortização. Ou seja, o consumidor, ele não tem conhecimento sobre isso. Então, como é que ele vai conseguir administrar, por assim dizer, o seu patrimônio, o aspecto financeiro, de forma muito mais assertiva, entende? Então, esse é o primeiro fator. E não posso deixar, né, como uma das idealizadoras desse projeto, ressaltar a importância de âmbitos como esse, nos quais temos profissionais, trazemos sempre profissionais habilitados, profissionais responsáveis, que vêm trazendo, obviamente, uma temática relevante, propiciando o conhecimento, não é isso? Para a sociedade de modo geral. O outro fator, propriamente dito, que eu sempre menciono e não posso deixar de falar aqui, né, no CS Jurídico Cast, são as irregularidades que encontramos dentro dos contratos bancários. Hoje, infelizmente, a gente vê na prática inúmeras irregularidades, seja no que concerne a questão, por exemplo, da taxa real da operação financeira. Infelizmente, muitos contratos prevêem, propriamente dito, uma taxa. Entretanto, quando passamos por toda uma sistematização própria hoje do escritório que temos, verificamos que não é a taxa real da operação. Certo? Muitas operações vêm embutidas de tarifas, de seguros, que o consumidor, propriamente dito, uma vez que ele não tem a cópia do contrato, certo? Ele não tem nem dimensão do tamanho da contextualização na qual ele está inserido. Então, nesse cenário, respectivamente, a gente encontra inúmeras irregularidades na questão de duplicidade do IOF. Eu tenho certeza que a gente vai ter aqui uma oportunidade para falar de cada uma delas, trazer esses alertas, respectivamente, para os consumidores. Doutora Iana, e como a legislação atual protege esse consumidor super endividado e quais os instrumentos jurídicos que podem ser utilizados para recuperar esse equilíbrio financeiro, digamos assim, desse consumidor que tem esse superendividamento? Excelente pergunta, doutora Jacivânia. Quais são os instrumentos que temos hoje, os quais, né, a própria legislação ela fornece? Trazendo essa temática, a gente não pode deixar de mensurar a Lei 14.181 de 2021, que é a lei que traz sobre a repactuação de dívidas. Após o advento da pandemia, respectivamente, o índice foi muito alto em relação à questão do endividamento. Então, isso, podemos dizer assim, que trouxe, obviamente, né, fatores que propuseram a questão da lei. E essa lei de repactuação é justamente a possibilidade hoje que o consumidor tem de trazer à baila, trazer ao processo judicial todos os seus credores, respectivamente, certo? E, através disso, eles conseguirem, de fato, negociar um acordo equilibrado. Claro que existem requisitos de quais dívidas, obviamente, vão adentrar na repactuação, certo? E, diante desse cenário, eu sempre gosto de ressaltar que é importante repactuar. Nós sempre temos um dilema e eu sempre trago isso para os colaboradores do escritório. Claro que é sempre importante repactuar porque a lei está aí e favorece muito para os consumidores. Mas antes de repactuar, eu tenho certeza que a doutora vai concordar comigo, certo? Que precisamos revisar. Porque, como eu informei inicialmente, infelizmente hoje os contratos bancários, eles vêm eivados, eles vêm com muitas irregularidades, infelizmente. Então, diante desse cenário, não adianta, propriamente dito, nós repactuarmos os contratos com as irregularidades. Entende? Sim. Então, quando o cliente ele chega ao nosso escritório falando da condição financeira e muitas vezes mencionando, né, a questão da ação de repactuação, desse acordo, enfim, eu sempre converso com eles. Antes de repactuar, vamos revisar. Por quê?
Porque a partir de uma revisão propriamente dita, a gente consegue estabelecer o valor devido especificamente, certo? Porque a gente consegue, a partir da legislação, claro que existe toda uma fundamentação por trás, né, dessa revisão propriamente dita, a gente revisa essa dívida e a partir daí, a partir do momento que você tem, propriamente dito, o conhecimento em relação ao débito correto, a gente repactua. Porque nada adianta a gente repactuar valores que estão irregulares. Sim. Infelizmente, hoje nos contratos, como eu mencionei, a questão das taxas, certo? Hoje existe uma taxa prevista no contrato, mas porque além de advogado especialista em direito bancário, eu também sou expert, certificada pelo MEC, então eu também posso realizar cálculo pericial propriamente dito. Então, quando a gente encontra a questão da taxa prevista no contrato propriamente dito, o cliente traz para a gente, não é? Quando realizamos o cálculo pericial, encontramos outra taxa. Certo? Ou seja, a partir do momento que o banco ele não consegue comprovar a taxa que consta no contrato, automaticamente aplica-se a taxa média. Entende? Então, isso tem um impacto muito grande no valor final do contrato e, logicamente, nas parcelas. Entende? Isso é uma das irregularidades que a gente encontra. Além disso, tem a questão, como eu mencionei aqui, das tarifas embutidas, a questão da duplicidade do IOF, que infelizmente não é algo que é muito trazido, certo? Principalmente hoje dentro do âmbito jurídico, a gente já vem, né, trazendo essa temática, já vem discutindo, mas ainda tem uma enorme dificuldade de compreensão, certo? E a gente vai conseguir, eu tenho certeza, esclarecer cada ponto aqui, cada perspectiva, mas é isso, né? A lei, ela é benéfica, ela traz muitos requisitos, é importante, funciona, é efetiva. Mas antes de repactuar, é necessário revisar, certo? Porque a partir do momento que você revisa, provavelmente, isso com plena certeza, porque a gente trabalha, né, aqui com juízo de probabilidade, né, a gente tem a perspectiva de que a partir do momento que você revisa, você tem o valor correto. E assim você consegue, obviamente, repactuar de acordo com a tua condição financeira, de acordo com a tua possibilidade econômica, certo? Garantindo assim o melhor resultado, a tua dignidade e a dignidade também da sua família. Muito bom, muito bem. Bater esse papo com a doutora Iana, especialista em direito bancário. Quem acompanha o escritório Couto e Silva sabe que há uma metodologia própria para análise dessas questões bancárias. E o que se pode ver aqui é um show de informações de altíssima relevância para o público final que está nos assistindo. E aproveitando para fazer uma outra pergunta, doutora, fugindo um pouquinho do escopo, eu observei que você trouxe toda essa questão aí de fazer a revisão antes de propor a repactuação. E nesses casos a gente pode estar falando também de restituição de indébito? Isso, doutor. Sim, existe sim a possibilidade, claro, de restituição, certo? Por exemplo, a partir do momento que a gente revisa, como eu estava conversando aqui com a doutora Jacivânia, nós temos a noção da taxa real. A partir do momento que a gente tem a noção da taxa real do contrato, a gente verifica que, no caso em tela, o banco, né, na maioria das vezes, infelizmente, ele não aplica a taxa que está prevista. Então, aplica-se a taxa média. Aplicando a taxa média, a gente consegue mensurar, que vocês vão concordar comigo, que o valor do débito, a depender da taxa, ele pode reduzir. Muitas vezes, em casos, por exemplo, com o servidor público, tá, trazendo aqui a baila. Muitas vezes, o servidor público, ele faz um empréstimo consignado junto ao seu contra-cheque. Então, todo mês ali é descontado do servidor aquele valor, certo? E chega num dado momento que o servidor público ele encontra-se endividado, até para facilitar para os ouvintes, para eles entenderem. Então, o servidor público ele se encontra endividado por conta daqueles descontos que estão acontecendo todos os meses no seu contra-cheque. Então, diante dessa contextualização, o que acontece? A partir do momento que ele chega no nosso escritório, a gente tem uma sistematização própria, certo? Claro que, além da identificação da taxa, além também da questão da aplicabilidade da taxa média, automaticamente
via de regra, em quase 90% dos casos, hoje as parcelas reduzem. Logicamente, o montante final também reduz. Mas, doutora, obviamente, muitas vezes a gente pode trabalhar a questão da quitação. Porque quando a gente aplica a taxa média, em muitos contratos, principalmente em consignado, propriamente dito, o servidor ele já pagou uma quantidade de parcelas considerável. E quando a gente chega e faz o cálculo, o contrato está quitado. Entende? E nesse cenário, o que acontece? Porque muitas vezes eles vão pagando, né, as parcelas e pagam muito a mais. Né? O contrato quitou e existem aquelas parcelas ainda que eu continuei pagando, aquelas parcelas que foram descontadas, doutora, no meu contra-cheque. O que acontece? Nesse cenário, aplica-se o que está estabelecido no artigo 42 do CDC, que é justamente a questão da repetição do indébito. Ou seja, todas as vezes que o consumidor ele for cobrado indevidamente, ele tem direito à restituição do indébito. É isso mesmo, vocês têm direito à restituição em dobro do que pagou. Então, diante disso, doutor Nelson, sim, há a questão, certo, da restituição dentro dessa sistematização, certo? Há a possibilidade, sim, de restituição, inclusive em dobro. Sem mencionar ainda que, além da questão da revisão, além da restituição, né, do valor que é pago a maior, nós também trabalhamos, uma vez que houve a violação, obviamente, né, dos direitos de personalidade do consumidor, uma vez que a instituição bancária, ela agiu com engodo, ela agiu com engano, com má fé, aproveitou-se da hipossuficiência ali propriamente dita do consumidor, respectivamente, há ensejo também de dano moral. Entende? Então, são essas linhas, por assim dizer, de cognição que tanto eu quanto a minha equipe, a gente vem trabalhando e assim assegurando, obviamente, né, a questão da dignidade de tantos consumidores, de tantos servidores públicos. Vou aproveitar, né, e fazer uma pergunta fora do escopo também. Claro. Nas instituições financeiras, quando acontecem essas situações, elas cumprem as determinações judiciais de imediato ou elas têm um pouco de resistência? Doutora, infelizmente, a gente vem encontrando muita resistência. Tanto que nós, a depender dos casos, principalmente quando a gente trata de servidor público propriamente dito, e quando a gente puxa o contra-cheque, a gente apresenta cálculo precial e a gente prova preto no branco para o juiz, para o julgador, de fato, que ali está um erro. E aquele erro precisa ser corrigido. E, principalmente, quando se lida com servidor público e vem a questão, por exemplo, de quitação contratual, certo? A gente solicita de forma liminar. Ou seja, a gente vai com o pedido logo à prima facie. Antes mesmo de audiência de conciliação, a doutora conhece, né? Mas eu só estou esclarecendo para que os nossos ouvintes entendam. Antes mesmo de audiência de conciliação, de instrução propriamente dito, certo? A gente vem com um pedido liminar. E nesses casos a gente ainda vem encontrando, certo? Podemos dizer, resistência por parte das instituições bancárias, certo? Tanto que, quando se trata, na outra perspectiva, em sede de sentença propriamente dita, já no finalzinho do processo, quando já tem toda aquela etapa de audiência, de instrução, não é? Quando o juiz profere sentença, a gente também, tanto em caráter liminar, certo? Como também após o final, né? Do processo propriamente dito. Então, nesse caso, o que a gente solicita? Sempre arbitamento de multa. Sempre. Por quê? Porque as instituições ainda vêm tendo essa dificuldade, certo, de cumprimento, e a gente vem realizando diligência, vem cumprindo, sempre para garantir, propriamente dito, não é? A questão do bem-estar e dignidade dos nossos clientes e consumidores. Eu acho interessante a pergunta feita pela doutora Jacivânia, e para ser bastante sincero, eu acredito que o cliente e consumidor talvez também goste da situação quando isso acontece. Se o doutor Leandro estivesse aqui, ele ia me olhar estranho. Eu sempre trago alguma questão assim. Mas eu digo... O polêmico, né? Eu sou polêmico. Não, mas eu estou falando isso, sabe por quê? Pela questão da multa. Eu estou com um processo recente de bancário também. Pelo descumprimento de uma liminar, o banco vai ter que pagar R$4.000 de multa. Então, isso é bom. Sim. Eu tive um processo, tempos atrás, que a instituição foi condenada a pagar R$10.000 por descumprimento da decisão judicial. Então, isso para o cliente, o consumidor que procurou o advogado para poder mover uma ação nesse sentido, acaba sendo benéfico. Nelson, é questão de perspectiva. Não, claro que a multa, ela vem também para reparar.
não é? Não podemos tirar esse caráter da mesma. Mas para alguém que se encontra em endividamento, para alguém que se encontra numa fase muitas vezes de desespero, porque existe também a questão do fator psicológico, que é muito forte. Entende? Uma vez que você não consegue prover para os teus filhos, para a tua esposa, para a tua família. Então, todo esse fator psicológico, isso invade muito o indivíduo. Então, quando você fala da multa, claro, é importante para ele, mas a finalidade propriamente dita não é a multa. A finalidade não é esse, podemos dizer, esse caráter pecuniário ali de recebimento. Claro que é importante, eu não estou desmerecendo isso, até mesmo porque no final do processo eu pergunto, você prefere realizar a questão do pagamento, abater, né, amortizar, como a gente fala, o valor ali do débito, ou você prefere receber em mãos? Isso aí depende de cada cliente, certo? Claro que é importante essa multa, mas o indivíduo que ele vem ao escritório, ele vem com a ideia da repactuação, e logicamente a gente orienta para uma revisão propriamente dita, ele veio no sentido de tentar aliviar, entende? Ele vem no sentido ali como a tábua de salvação. Eu estou falando sério, porque muitos são assim. Eles têm ali aquela medida, aquela ação judicial como a última rácio. Foi a última medida que eu tenho para resolver o meu problema. Entende? Então, nesses casos aí, claro que eu não estou desmerecendo, como eu já disse aqui, a questão da multa. Mas é muito mais, podemos dizer assim, a questão propriamente dita do consumidor é justamente ter a tua dignidade. É ver o contra-cheque, muitas vezes, desafogado. É você ver e ter aquela sensação de justiça, de que erraram comigo, certo? Mas eles vão, a partir de agora, ajustar. Eles vão agora agir de forma correta, conforme pauta a legislação, entende? É nesse sentido. Claro que a multa, ela vem com uma benesse, como a questão da restituição, como também do dano moral, entende? Mas a finalidade mesmo de uma ação dessa é você garantir a dignidade das famílias. É de fato o que eles buscam. Eu vou só fazer um contraponto complementar. Vou fazer um contraponto complementar, ressaltando, primeiro, para dizer que eu concordo com exatamente tudo que você falou, mas quando eu falo da questão da multa, é que muitas vezes essa multa, ela pode suprir o saldo devedor, caso haja parcelas ainda pendentes para pagamento. Se a instituição ela descumpre uma decisão judicial e tem ali uma multa, muitas vezes essa multa é de R$100 ao dia, limitado a R$10.000. Em 100 dias, você está falando desse montante de R$10.000. Óbvio que o consumidor superendividado ele precisa urgentemente de uma medida, né, claro, para suspender ali os descontos. Mas se a instituição não cumpre, e se de fato o juiz fazer valer a decisão preliminar que ele já deferiu, no final das contas, isso pode ser benéfico. Isso pode ajudar esse consumidor superendividado. E eu não estou dizendo que é a finalidade, né? Mas acontece. Muitas instituições, infelizmente, não cumprem a decisão judicial e isso vai acontecer em um ou outro caso. Sim, doutor Nelson, sim. Então, a multa, ela vem, como eu mencionei, ela vem conjuntamente, por exemplo, com a questão da quantia de reparação material. Né? O que o servidor, muitas vezes, o que o consumidor, ele pagou a mais, então ele tem direito à repetição do indébito, então ele tem esses valores, sim, a receber no final da ação judicial, propriamente dito. Eu sei que eu entendi a perspectiva do doutor quando ele mencionou a questão da multa, da importância da mesma, e que pode, sim, ser utilizada para amortizar o débito, quando existem parcelas, né, que ficam em aberto, né, não tratando-se da questão de contrato quitado via de regra, né, que a gente vê aqui nos contra-cheques dos servidores públicos, mas tratando-se, por exemplo, de um trabalhador, certo? Podemos dizer seletista, uma vez que ele faz o empréstimo pessoal, a gente pode trabalhar, né, a depender de cada caso concreto especificamente, a gente pode ver a questão da multa como uma medida também para compensar as parcelas ali, né? Mas infelizmente isso acontece justamente porque as instituições bancárias elas têm essa perspectiva de não cumprir, porque no melhor dos mundos, se o banco ele cumprisse realmente, não precisaria da multa, o consumidor automaticamente naquele primeiro momento ele já estaria ali, né, regularizado, por assim dizer, né, de forma liminar,
né, a sua situação e, diante desse cenário, ele conseguiria, obviamente, respirar, ter um sossego econômico, um sossego financeiro, garantindo, assim, o bem-estar. Entende? Então, são medidas, né, cabíveis, doutor. Muito bem. E, doutora Iana, e quais são as irregularidades mais comuns encontradas nesses contratos bancários ou nas revisões bancárias, digamos assim? Doutora Jacifânia, eu digo à senhora, primeiramente a questão da taxa de juros. Como eu mencionei aqui inicialmente, existe uma taxa em vários casos, né? Existe uma taxa prevista no contrato e quando a gente realiza, propriamente dito, toda a questão do nosso procedimento, certo? Verificamos que aplica-se, né, na operação uma outra taxa, que é chamada taxa real, certo? Ou seja, o banco, ele consta uma taxa no contrato e cobra outra do consumidor, certo? Isso a gente consegue, podemos dizer assim, verificar a partir de cálculo pericial propriamente dito. Além da questão da taxa, aplicabilidade da taxa média, que eu expliquei aqui em linhas gerais como funciona, além disso, existem outras irregularidades. Quem nunca viu embutido num contrato bancário tarifas? Muitas vezes tarifas que não são mencionadas ao consumidor no momento da contratação. Estão ali embutidas. Outra questão, seguro. Quantos nós que atuamos, né, na questão da seara de direito do consumidor não vemos embutido também nas operações financeiras, respectivamente, a questão dos seguros? Que o consumidor, muitas vezes, chega ao nosso escritório e diz assim, não, doutora, hoje eu aderi ao seguro, porque se eu não aderisse a esse seguro, se eu não fechasse o seguro com eles, propriamente dito, eu não conseguiria, por exemplo, realizar a operação financeira. Ou seja, venda casada, prática vedada, não é, pela nossa legislação, pelo Código de Defesa do Consumidor. É outra irregularidade. Mas a irregularidade que eu sempre gosto de mensurar e o que a gente vê em muitos contratos é a questão da duplicidade do IOF. E é importante eu falar isso aqui no podcast, por quê? Porque, infelizmente, hoje muitos profissionais, inclusive, que atuam na área de direito bancário, doutora, não têm conhecimento propriamente dito. Hoje, o nosso sistema financeiro, ele é uma pirâmide. E no topo dessa pirâmide encontra-se o Banco Central, certo? Então, todas as instituições financeiras, elas têm a obrigação de fornecer as informações para o Banco Central. Então, ele é o detentor, certo? Das informações. E no próprio site do Banco Central, na aba, por exemplo, de taxa de juros, explica ali ao consumidor, por A mais B, como é composta a taxa de juros, certo? Se a doutora, por exemplo, acessar o site do Banco Central, clicar ali na aba taxa de juros, e tem a explicação como é que essa taxa de juros ela é constituída, propriamente dito, certo? E dentro dessa taxa de juros tem os chamados encargos fiscais. E aí eu pergunto à doutora, o que é o IOF, o Imposto sobre Operação Financeira, a não ser um tributo? Entende? Ou seja, o IOF ele está embutido na taxa de juros. Mas o que a gente vê comumente, doutora, é nos contratos bancários está previsto a taxa de juros e está previsto também a questão do IOF. Ou seja, infelizmente, as instituições bancárias elas vêm cobrando tributação em duplicidade dos nossos consumidores. É uma das medidas que quando o cliente ele chega no escritório e a gente explica propriamente dito para ele a sistematização, como é que funciona, certo? Esse cenário, e a gente explica a questão do IOF e é aquela questão, doutora, o IOF eles embutem no valor principal. Ou seja, o cliente, ele não paga somente aquele valor que está previsto, não. Ele paga muito mais, porque sobre aquele valor, além da correção, incide também a questão da taxa, entende? Então, quando chega no final das contas, lá no finalzinho da operação, ele paga muito mais que aquilo. Sendo que o consumidor, ele já pagou uma vez que a taxa está aplicada na operação financeira, entende? Então, são inúmeras irregularidades, infelizmente,
Então, eu abro um parêntese aqui para falar da importância de revisar, a importância de termos profissionais, de buscar profissionais habilitados, profissionais que tenham conhecimento propriamente dito, para conseguir, de fato, orientar o consumidor e, assim, direcionar da melhor forma possível a revisão e, logicamente, a repactuação. O que a gente percebe com isso, na verdade, é que há um ardil por parte da instituição. Quem dera que de fato a legislação fosse cumprida e quem dera ainda que as indenizações por danos morais fossem suficientemente aplicadas de maneira a inibir esse tipo de prática. Porque se você percebe, consegue demonstrar para o juiz por A mais B que está tendo cobrança em duplicidade e que não se trata de um caso isolado, mas sim de situações recorrentes com todos os consumidores contratantes de empréstimos bancários, tinha que ter uma medida eficiente para poder inibir, né, essa questão. Tem uma situação, doutora, que vamos colocar os consumidores, os clientes de banco, eles têm dificuldade de solicitar ao banco a segunda via do contrato e dos extratos financeiros, sendo que já é um direito deles, o Banco Central garante isso, mas os bancos insistem em negar. E como acontece, digamos, mesmo com a negativa do banco, o que esse consumidor, esse cliente bancário, ele pode fazer para ter acesso a essas informações? Excelente pergunta, doutora Jacivânia. E é uma das perguntas, inclusive, que vem comumente no escritório. Não é? Porque, no primeiro momento, quando o cliente encontra-se endividado e vem ao escritório para uma orientação, é justamente o que a gente menciona. Nós precisamos, até mesmo para entender a operação financeira propriamente dita, nós precisamos do contrato, certo? E eles informam, não, doutora, já liguei para a central, eles falaram que vão enviar por e-mail, mas não encaminham. Já também fui lá, conversei com o meu gerente, mas não consegui esse contrato. Como é que faz? Hoje, e é bom a gente mencionar isso aqui, obviamente, hoje existem meios. Como eu mencionei anteriormente, o nosso sistema financeiro ele é uma pirâmide. E no topo dessa pirâmide está o Banco Central. E todos os bancos eles têm as responsabilidades de passar as informações para o Bacen. Então, hoje no Bacen, no próprio site do Banco Central, essa informação é valiosíssima. No próprio site do Banco Central, você consegue ter acesso ao registrato. O registrato hoje é um conjunto de informações de todas as operações financeiras que você realizou na vida. Então, tudo consta no registrato. Mas em algumas situações, possa ser que não conste. Existe alguma medida a ser adotada? É o que os clientes sempre perguntam, os consumidores têm essa dúvida. No caso, sim. Como o Bacen ele está no topo da pirâmide, nós podemos, obviamente, e eles têm o dever de fiscalização, obviamente, das demais instituições bancárias, não é? Obviamente, nós podemos abrir uma reclamação junto ao Banco Central para solicitar a cópia do contrato. Ou seja, através na sua própria casa, hoje, o consumidor, ele consegue acessar o site do Banco Central, abrir uma reclamação em face da respectiva instituição bancária que não quer fornecer ou até mesmo vem criando óbice, por assim dizer, né, no fornecimento do contrato propriamente dito, certo? Ele pode abrir uma reclamação, certo? E vale ponderar que o banco, que essa instituição, ela é obrigada a responder, certo? Mas qual é a expertise? Qual é a ponderação que eu faço aos nossos clientes? Por quê? Antes de abrir a reclamação, se a gente, por exemplo, abrir a reclamação sem fundamentação, por exemplo, sem os protocolos, a instituição financeira ela vai se resguardar. Ela vai dizer que o consumidor não a procurou de forma administrativa, de forma extrajudicial, com a finalidade de obtenção do contrato. Então, o que fazemos? Antes de abrir reclamação, solicita de forma administrativa e pega o número de protocolo.
Sabe por quê, doutora? Porque a partir do momento que a instituição ela não fornece a cópia do contrato, nós podemos abrir uma reclamação junto ao Banco Central em face dessa instituição bancária, embasado com os protocolos, informando, olha, Banco Central, nós solicitamos administrativamente dia tal, hora tal, protocolo tal. Dia tal, hora tal, protocolo tal. Certo? Mesmo assim, a instituição ela não forneceu, que é um direito meu como consumidor, né, considerando a questão da transparência propriamente dita, entende? Então, diante desse cenário, eu preciso que o Bacen, que o Banco Central intervenha, certo? Para que a instituição forneça. E eu digo... A senhora, doutora, eles fornecem. Porque quantas vezes o cliente solicita de forma administrativa, liga para a central, conversa com o gerente e não encaminha contrato. Muitas vezes o que eles encaminham é um demonstrativo de crédito, que não é o contrato. Né? Vale ponderar. Eles encaminham um demonstrativo de crédito. Mas mesmo assim, a gente solicita o contrato. E no lapso de 10 a 15 dias, doutora, o cliente, o consumidor, ele recebe o contrato propriamente dito no e-mail dele, certo? Então, existe toda uma lógica. Eu sempre falo que o conhecimento, ele é poder. Porque a partir do momento que você tem esse conhecimento, que o consumidor, ele tem esse conhecimento, ele age com assertividade, com certeza, garantindo assim os seus direitos. Muito bem. É um show de informações de altíssima relevância. Como dito anteriormente, a doutora Iana é autora de alguns livros. Aproveitar aqui para falar um pouco sobre o livro Conhecendo o Seu Direito como Consumidor, Guia Prático. Doutora Iana, conta para a gente e para os ouvintes como um todo o que a motivou a escrever esse livro e qual a principal mensagem a senhora pode deixar para o consumidor brasileiro super endividado. Claro, doutor Nelson, vamos lá. Na verdade, esse livro, ele surge numa perspectiva para empoderar o consumidor. Porque na minha labuta como advogada consumerista, o que eu percebia? Hoje, muitos consumidores, infelizmente, eles não têm noção, não têm conhecimento propriamente dito de conceitos básicos, como venda casada, como prática abusiva. Por quê? Muitas vezes por ausência de interpretação, por não conseguir interpretar, entender a legislação, certo? Então, o que me motivou justamente, não somente o livro, mas todo o projeto que a gente desenvolve, como, por exemplo, o CS Jurídico Cash, é justamente disseminar conhecimento. É a possibilidade de empoderar o consumidor, para que ele haja de forma muito mais correta, para que ele conheça os seus direitos a partir de agora. E esse livro, ele vem também com a linguagem simples. Muitas vezes, nós que atuamos na área sabemos, né, a questão dos brocados, do juridiquês, que quem não está inserido na área tem uma certa dificuldade, tem um certo receio, não é, de entender, de querer interpretar. Então, a minha finalidade, além de propiciar, né, a questão do conhecimento, é propiciar um conhecimento de forma tranquila, de fácil compreensão. Por isso que o nome do livro é Conhecendo o Seu Direito como Consumidor, Guia Prático, certo? Porque se você observar, existem situações práticas ali que o consumidor, a gente tem inclusive, eu redigi um capítulo específico de situações práticas que o consumidor, ele passa no dia a dia e ele não sabe como agir. Ele não sabe como se portar. Então, diante desse cenário, ele pode sim ir lá consultar. Poxa, comprei um produto, não é? Esse produto não chegou dentro do prazo. Eu vejo que muitas vezes a loja está ali me enrolando, se podemos dizer dessa forma. Entende? Como é que eu vou agir? Está aqui. Como ele deve agir, quais são as medidas, não somente judiciais, mas principalmente as medidas administrativas, as medidas extrajudiciais, certo? Que podem ser adotadas simplesmente pelo próprio consumidor, através de portais como o consumidor.gov, como o Procon. Então, um livro desse, não foi porque eu escrevi propriamente dito, certo? Mas um livro desse, com certeza, ele vem ponderando o consumidor, ele vem trazendo, certo, maior assertividade para garantir
os direitos. E onde a gente encontra esse livro? Ah, maravilha! Pergunta maravilhosa. Não é isso? Hoje, esse livro a gente tem em várias plataformas de venda, certo? Hoje a gente tem na Amazon, a gente tem também no Mercado Livre, certo? Então, colocando, por assim dizer, o meu nome no Google, né, você vai encontrar outros livros também, que eu já publiquei, livros antes desse, mas eu trouxe esse aqui, porque ele realmente é um guia prático, ele traz, propriamente dito, certo? A questão do consumidor, como ele deve agir, como ele deve se portar em diversas situações. Doutora Iana, conte para os nossos ouvintes como funciona essa sistematização do escritório e como é feito o diagnóstico bancário e por que esse método tem gerado tantos resultados positivos. Claro, doutora Silvânia, é importantíssima a tua pergunta, porque como é que funciona hoje a sistematização dentro do escritório Couto Silva, certo? Dentro da área de direito bancário, hoje eu estou à frente como advogado especialista e expert, obviamente, em direito bancário. Hoje, nós, junto com a minha equipe, eu e minha equipe, nós dividimos o procedimento em 2 etapas. A primeira etapa, como eu venho mencionando aqui, a importância da revisão, certo? A importância hoje de você identificar as irregularidades. E a primeira etapa é justamente essa. Nós realizamos a chamada investigação bancária. Nós verificamos todas as irregularidades, nós verificamos a questão das taxas, das abusividades do contrato a partir de cálculo pericial propriamente dito. Então, a partir do momento que a gente realiza esse cálculo pericial, nós conseguimos mensurar o valor devido, certo? Para que o consumidor, ele entenda. Então, nós agendamos uma consultoria e explicamos ao consumidor propriamente dito como funciona, certo? A questão do cálculo pericial, quais irregularidades foram encontradas, por exemplo, no contrato especificamente dele, certo? E diante disso, nós passamos para a segunda fase, que é a ação judicial propriamente dita, que pode incluir, obviamente, né, a questão da repactuação, que inclui também a revisão, obviamente, dos valores, certo? A repactuação, se o caso comportar a questão da restituição em dobro do que o consumidor pagou a maior, conforme preceitua, né, o artigo do Código de Defesa do Consumidor, e também a questão do dano moral, uma vez que há uma violação, obviamente, do direito de personalidade. Então, em linhas gerais, nós trabalhamos sobre essa metodologia, sobre essa sistematização. Existe uma primeira fase, certo? Que temos a finalidade propriamente dita de encontrar as irregularidades, e uma segunda fase, não é, que nós realizamos a questão de um ingresso de uma ação justamente para garantir a dignidade e o bem-estar de cada servidor público, de cada consumidor. Parabéns, muito bem. Como eu já disse outras vezes nesse episódio, é sempre um show de informações de altíssima relevância. É uma alegria, doutora Iana, recebê-la e dividir o espaço contigo sempre. Estamos caminhando para o final e tecendo aqui os nossos agradecimentos por tanta informação relevante dispensada para os nossos ouvintes. E como sempre, abrimos aqui um espaço para que o entrevistado deixe uma mensagem final, uma orientação, um conselho, e está com a palavra direcionada aos nossos ouvintes. Eu agradeço muito, certo? Estar aqui com vocês é simplesmente maravilhoso, né? A gente poder levar um conhecimento para os nossos ouvintes, poder levar realmente, né, um conteúdo tão importante, né, disseminar para eles, para que eles possam agir de forma muito mais correta. Mas a mensagem que eu deixo hoje é para aquele consumidor que ele encontra-se endividado. Para aquele consumidor que muitas vezes ele está super endividado e ele acaba adentrando em novas renegociações e ele vê que aquele sistema ali está se tornando uma bola de neve, que ele não sabe como sair propriamente dito. É importante, como eu venho mencionando aqui desde o início do nosso episódio, a questão do conhecimento. O conhecimento, ele é a chave de tudo. A partir do momento que você detém conhecimento, você consegue agir de forma correta. E, primeiro ponto,
se informe, busque o conhecimento, certo? Em relação à educação financeira, em relação a como gerir o seu patrimônio, é extremamente importante. E além disso, busque profissionais, porque por mais que exista essa questão do endividamento, hoje a legislação ela confere ao consumidor mecanismos em que pode sim ser resolvida a contextualização. Hoje existem meios, existem instrumentos que garantem a tua dignidade, que garante a dignidade da tua família, certo? Que pode sim ser resolvido, mas basta termos conhecimento e buscar sim esses meios necessários. Muito obrigada. Muito bom. E para quem nos escutou até aqui, fica o recado: estar super endividado não é o fracasso, mas pode ser o ponto de partida para recomeçar com consciência e apoio jurídico. Com certeza. E você que nos acompanhou até aqui, como sempre, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, compartilha, porque aqui no CS nós temos um lema: onde o direito é ponte, não há barreira. Até o próximo episódio.